O erro é que venderam pra gente uma meia-verdade. Porque a faculdade, o estudo, ele te dá a técnica, mas ele não te dá mercado. E na prática, hoje, o mercado, ele paga por duas coisas. Por resultado e por percepção de valor. Então, você pode ter muito conhecimento. Se esse conhecimento não é percebido, ele não adianta de nada. Ontem, eu tava fazendo a gravação de uns conteúdos que não eram scriptados, muito pelo contrário. Eu convidei 5 meninas de 12 anos com as suas mães e a gente foi gravar uns vídeos fazendo perguntas para elas sobre como elas se enxergam aos 12, como elas imaginam que vai ser a vida delas aos 30 e também falando sobre como elas enxergam as mães delas e como as mães enxergam as filhas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que todas as vezes que eu perguntava para as mães o que elas gostariam de fazer mais, o que elas gostariam de ter a oportunidade ou o que elas falariam para as filhas delas, todas elas, as 5, deram a mesma resposta. Eu teria estudado mais, eu teria me esforçado mais. Talvez seja isso que esteja te impedindo de enriquecer. Porque se você trabalha muito, estuda muito, se esforça muito e mesmo assim você sente que financeiramente você tá sempre patinando, eu vou falar sobre isso com você e esse vídeo é pra você. E eu já vou avisar, esse aqui não é um vídeo confortável, gostosinho, mas ele é necessário. Então se você já tá preparada para essa conversa, deixa o seu like desde já nesse vídeo. E se você ainda tá um pouco com medo, deixa pro final para ver como que você vai digerir esse raciocínio aqui. Porque a maioria das pessoas não enriquece. Não é por falta de talento, não é por falta de estudo e também não é por falta de esforço. E antes que você ache que isso aqui é um papo de coach, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Duda Vieira, eu sou especialista em marketing de conteúdo e sou CEO da maior comunidade feminina de marketing digital do país. Premiada internacionalmente como a maior comunidade feminina de marketing do Brasil e do mundo. E eu tenho uma propriedade para falar sobre isso aqui, porque eu vim desse lugar. Eu fui ensinada desde sempre que é o esforço, que é o estudo que vai te colocar no topo. Mas eu conheço muitas pessoas que são muito inteligentes, que nunca conquistaram aquilo que elas gostariam de conquistar na vida. E o que eu vou falar aqui é uma realidade de mercado, tá? Principalmente para você que é advogada, esteticista, nutricionista, médica, profissões onde trabalhar muito, né? Demais, ser esforçada, guerreira, virou quase que um valor moral. E eu quero começar com uma cena que você imagine que é muito da nossa geração. Nós, millennials, fomos criados por pais que falavam o seguinte: faz faculdade, estuda muito, se forma, arruma um trabalho. Isso é o caminho certo para você enriquecer. A gente acreditava que era só estudar que tudo ia dar certo, colocar o diploma na parede e o dinheiro entrava. E eu sei que você fez isso, você seguiu o roteiro certinho. Só que aí você se formou e aí você começou a trabalhar. E aí você olha pro seu financeiro, você olha pra sua conta bancária e você pensa: tá, onde foi que esse plano deu errado, né? Por que eu não tô rica ainda? O que tá faltando? E a maioria das pessoas que seguiu esse caminho também não tá do jeito que queria, também não tá rica. Então, onde que tá o erro, né? Mesmo que você tenha seguido a formulazinha mágica que seus pais te ensinaram. O erro, obviamente, não é ter estudado, tá? Não é estudar. O erro é que venderam pra gente uma meia-verdade. Porque a faculdade, o estudo, ele te dá a técnica, mas ele não te dá mercado. Ele não vai trazer pra você posicionamento, visibilidade, construção de valor percebido. E na prática, hoje, o mercado, ele paga por duas coisas: por resultado e por percepção de valor. Então você pode ter muito conhecimento. Se esse conhecimento não é percebido, ele não adianta de nada. E a percepção de valor é onde a maioria das profissionais boas perde dinheiro. Porque você pode ser excelente no off, mas se o mercado não percebe isso, ele não vai te pagar como você merece. E aí entra uma segunda camada mais profunda que pouca gente enxerga. A pandemia mudou o comportamento do mundo inteiro. Acelerou muito o processo. Na pandemia, todo mundo foi obrigado a viver na internet. Até aí você já sabe. Só que no pós-pandemia aconteceu um fenômeno que eu chamo de a grande ressaca digital. Foi quando as pessoas começaram a sentir cansaço de tela, cansaço de informação, cansaço de opinião, aquela sensação de muita coisa. E junto isso, um termo, né, que foi um termo muito falado em 2025, chama brain rot, que em tradução literal é a
podridão mental. Ou seja, o declínio cognitivo literalmente das pessoas por conta da exposição excessiva ao conteúdo digital. Você já percebeu que hoje, inclusive os filmes, né, eles são mais bobos, as séries, elas são construídas de uma forma que elas precisam chamar atenção? É por causa disso. O fato é que isso gerou movimentos reais de desconexão. O mais conhecido é o Digital Detox e a ideia do Voluntary Non-Use, que é literalmente gente escolhendo se desconectar em partes do dia ou da semana de forma intencional. E aqui entra o ponto que muda o jogo completamente para você. Isso não significa que as pessoas saíram da internet, que elas não vão mais usar a internet. Significa que elas ficaram mais seletivas. A sua atenção ficou mais cara, mais fragmentada e mais difícil de ser conquistada. Inclusive, quando você olha dados recentes de uso, você vê que as plataformas continuam gigantes, continuam crescendo. YouTube, por exemplo, segue sendo usado por uma grande maioria de adultos nos Estados Unidos e o Instagram ou o Facebook continuam muito relevantes, além, né, do aumento muito grande também do TikTok. Mas ao mesmo tempo, o comportamento de consumo muda. As pessoas elas estão migrando, fragmentando, alternando, pulando de plataforma muito rápido. E você sente isso na prática como criadora, então você sente que tá muito mais difícil, tá muito mais complexo de você ter um alcance bom, de você fazer as pessoas pararem para te ouvir. E sabe o que isso cria? Cria um erro clássico, que é aquela profissional que é muito boa, é técnica, mas está muito cansada e sente que tá dando murro em ponto de faca e tenta vencer esse jogo fazendo mais e mais e mais, postando mais, trabalhando mais, inventando mais, estudando mais, se dedicando mais. E aí vem o primeiro motivo real do porquê que você ainda não enriqueceu. Você está tentando enriquecer na base do esforço. Você tem a crença do esforço dentro de você, assim como eu tive também e tenho até hoje, tem que lutar contra ela. Mas enriquecer não funciona na base do esforço, funciona na base da alavancagem. Porque o esforço, quando a gente pensa em esforço, o esforço é muito linear. Eu preciso colocar cada vez mais esforço. Agora, quando eu penso em alavancagem, a alavancagem ela é exponencial. Quando eu penso em esforço, eu penso em trabalhar mais horas. Quando eu penso em alavancagem, eu penso em como eu posso ser melhor posicionada. Quando eu penso em esforço, eu tô falando sobre atender mais gente, colocar mais horas do meu dia. Já ter uma mensagem que atrai a pessoa certa, sem eu precisar ficar trabalhando o tempo inteiro e correndo atrás dessa pessoa, isso é alavancagem. E aqui entra uma verdade que talvez dê uma travada no peito, assim, né, que é um pouco incômoda, mas o mercado, ele não paga o quanto você estudou. Ele paga o quanto ele entende do seu valor. E você ainda não enriqueceu porque muito provavelmente você ainda está tratando essa visibilidade como algo opcional, como se fosse uma vaidade, como se fosse coisa de blogueira, coisa que você faz quando sobra tempo. Quando, na verdade, a visibilidade é a infraestrutura do seu negócio. E isso não é sobre você fazer dancinha, é você não ser invisível, não aceitar ser invisível. E aí o segundo motivo, você confunde constância com uma repetição burra, tá? E desculpa a sinceridade, mas você repete a mesma coisa de forma burra o tempo todo, porque 10 vezes 0 é 0, 1000 vezes 0 é 0, 1 milhão vezes 0 é 0. Então você às vezes até é constante, mas você é constante em quê? Se tá fazendo a mesma coisa errada o tempo inteiro, você não vai sair do lugar. Você tá sendo constante em postar sem direção, constante em falar com todo mundo e acabar não sendo escolhida por ninguém, constante em atrair cliente errado, constante em negociar preço o tempo todo, constante em fazer tudo sozinha. E aí isso é uma constância burra, isso é insistência, é teimosia, tá? E o terceiro motivo para você não ter enriquecido ainda é o mito da criatividade, porque te fizeram acreditar que para crescer você precisa ser, nossa, muito criativa o tempo todo. Mas na vida real, quem enriquece não é quem inventa mais, quem sai mais da caixinha, quem cria coisas do zero, é quem repete melhor e de forma mais inteligente. Você vai repetir a sua mensagem, seu posicionamento, seu processo, sua oferta, porque a criatividade por si só, ela não vai construir patrimônio nenhum. Ela só vai te deixar mais cansada, talvez. Existem muitas pessoas que têm alma de artista, que eu falo, eu admiro pessoas que têm alma de artista, que são muito criativas, que têm ideias
ideias o tempo todo. Mas às vezes o fato de você ter muitas ideias não é bom também não. Porque aí você fica pulando de ideia em ideia em ideia, você não fixa nada, você não finca em nada. E aí você tem que sempre começar um novo projeto do zero. E aí tem mais um ponto que o pós-pandemia escancarou. O engajamento médio das pessoas caiu em várias plataformas e ficou muito mais difícil depender só do alcance orgânico fácil, tá? Existem muitos relatórios de benchmark que têm mostrado a queda do engajamento em períodos recentes nas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube. E traduzindo isso para você, se você baseia a sua vida em quando o algoritmo vai te ajudar, você vai virar refém do algoritmo. E aí vem o quarto motivo, que é o isolamento. Você ainda não enriqueceu porque você está tentando crescer sozinha. E eu sei que isso pega, porque a gente foi ensinada a dar conta de tudo. Só que é muito mais difícil quando você está isolada, ou quando você está pior ainda, dentro de um ambiente que só te prejudica. Você precisa de um ambiente de troca, de referência, alguém que te puxa, que puxa seu nível lá para cima. Senão você fica presa no seu próprio teto, dentro do seu próprio, da sua própria redoma, do seu próprio ambiente. E o último motivo e o mais cruel, porque ele parece prudência, ele vem disfarçado de prudência e você ama usar isso como motivo. Você tá esperando segurança para agir, esperando se sentir pronta, esperando o momento perfeito, esperando ter certeza. Só que o momento perfeito, o momento certo, ele nunca vai existir. O que vai existir é você tomar uma decisão. Quem cresce é quem decide antes. Então aprende no meio do caminho, sabe? Corrige em movimento. Enquanto quem espera se sentir segura, assiste os outros passarem. Assiste os outros crescendo e você lá parada esperando o momento perfeito acontecer. Então, se você é millennial, assim como eu, você estudou, se formou, fez tudo certo, seguiu o script e ainda não tá rica, entende uma coisa. Não é porque você falhou completamente, não é porque você perdeu o tempo, é porque te deram um mapa incompleto e era até difícil de prever, as pessoas não tinham um mapa completo na época. Você não precisa trabalhar mais, tira isso da sua cabeça, você só precisa trabalhar com mais intenção. Mas calma que você chegou no canal certo para isso. Então clica aqui para você se inscrever no canal, ativa a notificação para você receber mais conteúdos como esse. E o mais importante, vou te fazer um convite. Se você não me segue no Instagram ainda, você deveria me seguir agora, porque eu tô começando no YouTube, mas lá no Instagram eu já tenho mais de 7 anos de conteúdo e de experiência acumulados. Entra lá no @mariaeduardasv, me acompanha a partir de agora e deixa aqui nos comentários para mim o que você quer ver com mais frequência aqui no canal.